lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje nós vamos voltar ao ano de 1962 para falar de Lawrence da Arábia, do David Lean, segundo filme dele aqui no Cashback, que a gente falou de A Ponte do Rio Kwai, né, filmaço também, ganhador de Oscar como esse, e obviamente, um papo maravilhoso, que talvez o maior épico da história, a gente vai discutir isso aqui no episódio. Estou aqui com meu amigo Rodrigo Poli, pai das meninas. Opa! Fala galera, fala Cashbackers, estamos aí mais uma vez e vou falar uma coisa, hein? Acho que esse é o filme mais bonito já feito, assim, cinematograficamente falando, visualmente falando. Eu acho que não sei. Vamos ver, vamos discutir. Vamos soltar spoiler agora, mas vamos conversar sobre isso aí que, cara, é o filme, cara. E, obviamente, um episódio desse não vai estar só eu e o Rodrigo, tem que ter, mais um amigo nosso aí, tá aqui, do nosso trio, dos Founding Fathers, John Souza. Olá, muito boa noite. Cara, eu diria, Rodrigo, que é o filme mais inexplicavelmente bonito, porque assim, não dá pra explicar como esses caras conseguiram capturar essas imagens, fazer isso da forma que foi feito. Cara, tu vê assim o making of, vê documentário, o pessoal comentando, e ainda assim eu não consigo entender como é que os caras fizeram. Eu não sei como daria pra fazer isso hoje, com aquela dimensão que as Não coisas daria. acontecem. E dirá em 1962, né, cara? Bizarro. Verdade. Isso aí. Então vamos lá já começar a discutir sobre o filme, né? Como eu falei, filme de 1962. São 3 anos depois do Ben-Hur, né? Que é outro épico que a gente já falou aqui também, né? Outro épico que é considerado também um dos maiores de todos os tempos. A corrida de quadrigas ali é outra coisa também inexplicável de como foi feito, né? Mas, cara, eu sou capaz de dizer, ó, que eu sou, né? Vocês sabem, a galera do Cashback sabe, o quanto que eu sou fã do Ben-Hur, né? Ben-Hur tá ali coladinho com o ET para mim. Mas, cara, se você for analisar só qualidade técnica, para mim, o Lawrence da Arábia é o maior épico já feito, cara, porque o que o David Lean fez nesse filme aqui é bruxaria, né? E queria saber de vocês, a gente sempre fala de primeira experiência, obviamente, né? Filme de 62, nem eu, que sou o velho aqui da turma, era nascido, né? Ainda faltava muito ali para eu nascer. Eu queria saber a primeira experiência de vocês, se foi agora para a gente gravar, se já tinham assistido antes, ou, obviamente, vocês assistiram e viram inspiração para filmes que vocês já tinham visto, né? Tem muita coisa legal para a gente discutir, mas seria legal de começar por essa primeira experiência, porque é um filme, né, que ele é impactante desde a primeira vez que a gente assiste. Cara, Edu, eu nunca tinha assistido ele completo, até porque é um filme de 3 horas e 40, não é assim, né? Sim. Que você assiste num churrasco ali rapidinho, né? Exato, tem que estar com atenção, né? Exatamente, né? Assim, se eu falar pra você que eu já assisti, eu vou estar mentindo, porque eu já vi algumas vezes, mas eu nunca vi completo. É aquela coisa, né? Tá passando, aí você vê aquela cena, daqui a pouco, sei lá, você vai não sei aonde, você viaja, tal, não sei o que, já tá no carnaval, você volta, pô, tá o filme lá na tela. Mas assim, sei lá, é tipo assim, eu sempre vi picado. E dessa vez eu foquei, falei, não, vamos lá, vamos assistir e tal. E eu sempre queria, né? É quando vocês falaram assim, pô, a semana que você vai estar aqui é esse filme, eu falei, ótimo, que legal, é a minha chance. Por isso que eu adoro participar do Cashback por conta disso. Né? Porque eu me forço a ter um tempo para mim, para eu poder fazer minhas coisas, ver meu filminho e tal. E, cara, que experiência única, né, cara? Eu vou falar uma coisa, eu que trabalho com produção, audiovisual. Exato. E tudo mais, eu fico pensando, já participei de curta-metragem, já fui AD em curta-metragem, enfim. Cara, eu vou falar, eu fico pensando na produção disso, cara, entendeu? Eu não vi nenhum making-off, nada, não deu tempo, vou até procurar ver, mas eu fico imaginando a produção disso, cara. Meu Deus do céu, como não deve, né? Porque
foi gravado à vera, né? A gente nunca mais vai ver filme numa magnitude dessa, entendeu? Do jeito que foi gravado, com locação, no meio do deserto mesmo, entendeu? Hoje em dia, pô, a gente tem o Duna aí que é lindão, é bonitão visualmente, mas pelo amor de Deus, não tem nem Não dá nem pra como, comparar. né? Não tem nem como. Tem, inclusive, muita inspiração, mas não tem nem como, né? Os caras nem têm coragem de fazer um negócio desse, sabe? E, enfim, a gente vai bater mais papo ainda, mas é um filme que você realmente acompanha. Tudo que eu conhecia sobre jornada de personagem em filmes mudou pra mim a partir do momento que eu assisti esse filme. Porque a jornada desse personagem parece que eu realmente acompanhei a vida dele de fato, né? Porque foi realmente uma transição assim bem trabalhada. Essa é a principal justificativa, Rodrigo, quando você está conversando com alguém e fala, pô, mas o filme tem 3 horas e 45. Eu acho que a principal justificativa é essa. Cara, o filme, ele usa muito bem esse tempo. Porque é realmente algo denso, sabe? É você passar a transformação de uma pessoa, a convicção de uma pessoa. Então é um tempo que ele é usado. Tem coisas ali que são... Pra galera que não curte, assim, cinema hardcore e tal, vai pesar, entendeu? O cara vindo lá de cavalo, tá, vai pesar. Pra galera que tá acostumado com Velozes e Furiosos, com cinema pipocão full time, a gente fala de Velozes e Furiosos porque é o que o público, né, mas do cinema pipocão vai pesar, isso é fato. Não vou me enganar aqui e falar assim, não, você vai... Cara, se tu não tá acostumado a um cineminha mais bonito, contemplativo e tal, vai pesar. Mas esse é lindo, vale a pena demais. Eu assisti a primeira vez há muitos anos atrás, num corujão que eu fiz com uns amigos. Só que assim, foi um corujão com os amigos, tava todo mundo conversando o tempo todo, brincando, pipoca pra todo lado e tal. A gente chegou a parar um tempo pra jogar, depois voltamos pro filme, porque realmente era um filme longo, tava um monte de gente, ninguém calava a boca. Então não foi a melhor experiência do filme. Eu lembro de ter assistido e achado o filme lindo, maravilhoso, cenas assim que ficaram na minha mente até hoje. Mas assistir de sentar, igual o Rodrigo falou, não, eu vou assistir esse filme agora direitinho, pegar os detalhes, essas coisas todas que a gente traz pro cashback, essa foi a primeira vez. Né? Foi esse final de semana que eu sentei e tal, falei, não, vou assistir, vou ver aqui certinho. Fui atrás de documentário, fui atrás de pessoas falando sobre esse filme, que eu também achei muito importante. E um dos comentários que mais surge, né, foi aquilo que o Rodrigo falou, da importância que esse personagem tem, porque ele se torna um espelho para um monte de narrativa. Sabe, a gente fala do Pocahontas, a gente fala do Avatar. Cara, mas tem muito daqui, saca? Tem muita coisa que foi se espelhando nessa narrativa do cara de fora que entra e pega a cultura, né? E se torna tal. E, assim, muito bem feito, muito bacana. Baita experiência reassistir. O filme é longo pra galera da rotina mais pesada e tal. Assim, tá liberado assistir episodicamente, né? Pega um pouquinho, assiste um pouquinho, entendeu? Pá, é o que deu pra assistir hoje, tá com sono? Assiste amanhã, tal. É bom a gente frisar já de começo pra galera que tá aqui, né? Que não assistiu o filme. O filme tem completo no YouTube, né? Então dá pra ir assistir. Ele tem na Netflix, mas ele também tem completo no YouTube. E no YouTube tá dublado, tá? Dublagem antigona, mas tá lá, dá pra assistir de graça, frisão, 3 horas e 40 e pouco de filme pra você assistir dentro de uma plataforma que é 100% gratuita, né? Então é baita experiência, cara. Pra gente deixar claro, né, que é baseado em fatos, né? O T. Lawrence existiu. Tudo bem que ele era um cara de 1,65 m, não era um cara de 1,80 m e tal, igual o Peter O'Toole, né? Mas assim, fisicamente, assim, de aparência, era até parecido. Era um cara branco, de olho azul e tal, era até parecido. Ele é baseado, né? Ele é um roteiro adaptado, né? Que inclusive concorreu ao Oscar, não ganhou. Ganhou o Só é para Todos, que é uma história também. O John aí, que é advogado, né? Talvez a história de advogado mais famosa, né? O Gregory Peck, inclusive, ganhou o Oscar de melhor ator nessa cerimônia aí. Ele é baseado no livro Os 7 Pilares da Sabedoria, né? Que é a história do T. Lawrence. O filme é filmado em Super Panavision 70, né? 70mm. A minha experiência, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha meus 16 anos, mais ou menos. Época ali de locadora e tal, esse filme era aquele famoso filme de VHS que eram 2 fitas, né? Era aquela embalagem grandona tal, que tinha do Ben-Hur, dos 10 Mandamentos tal, que sempre eram 2 fitas. E aí eu nunca me assustei com esse negócio, porque como eu já gostava de Ben-Hur e dos 10 Mandamentos, que é o filme que o cinéfilo iniciante, né, que está assistindo épico, talvez seja os 2 filmes
que mais assista, que mais passava na Globo e tal, e aí você assiste. O Lawrence da Arábia eu não tinha assistido nenhum corujão da Globo, até o momento de eu alugar pela primeira vez, e eu fiquei deslumbrado. E eu, como sou muito fã do Spielberg, né, todo mundo sabe, o Spielberg é o filme favorito dele. Então tem muita coisa dos filmes do Spielberg aqui no Lawrence da Arábia. Eu estava vendo, eu até comentei no Twitter, aquela cena que você tem no Império do Sol, que assim que eles que tá terminando a guerra, eles saem do campo de concentração, que aí estoura a bomba atômica, eles estão andando no campo, assim, é muito parecida com aquela caminhada no deserto ali, do jeito que é filmado, é muito parecido. A gente viu o último, o John Wick, você vê, até John Wick, pipocão, filme de ação, tem uma cena, né, no deserto, tal, que é totalmente Lawrence da Arábia, inclusive é uma homenagem ao Lawrence da Arábia. O começo do Lista de Schindler, porque ele começa colorido, aí passa para o preto e branco. Quando você tem aquela transição ali também, alguns recursos de edição são muito similares ao que é feito lá no Lawrence da Arábia, e não é aquela coisa que a imaginação da nossa cabeça é proposital, porque, cara, esse filme forjou vários cineastas, né? Você olha aí, que nem o John e o Rodrigo falaram, pô, o que foi feito aqui parece bruxaria, porque você tem, cara, quer ver outro filme que também, com toda certeza, bebe dessa fonte? O Furiosa, cara. O Furiosa, a gente comentou isso da mise-en-scène do Furiosa, do cara lá atrás, tem um carro que tá passando e tal, e tem movimentação importante para a cena. Aqui você vê o cara lá atrás, uma fumacinha do cara montando acampamento e tal, cara, e tudo funcionando como se fosse em tempo real. Aquela cena do eco é uma cena, cara, deslumbrante. A trilha sonora é marcante demais, do Maurice Jarre. Maurice Jarre, que para minha galera aí dos anos 80, ele é pai do Jean-Michel Jarre, que era um músico também, que tinha coisa de música eletrônica, tá? Era um músico bem famoso, né? E a trilha também ganhou o Oscar, ele ganhou o Oscar de edição. A edição desse filme também é fabulosa, né? Ganhou direção, ganhou o melhor filme. Ele disputou 10 categorias, ele perdeu, né? Perdeu o Omar Sharif, ele perdeu de ator coadjuvante, né? Mas o Omar Sharif é outro ator também que, para quem gosta desses filmes épicos, todo mundo vai lembrar do Dr. Zhivago, que também é outro filme do David Lean, que merece ser trazido aqui no Cashback, até para desespero aí dos bolsominions, né? Porque a gente vai ter que falar de Revolução Russa e tal. Mas é outro filme também épico, que é brilhante, também com trilha marcante. Então, cara, o David Lean é absurdo. O que a gente falou lá no Ponte do Rio Quai, aqui a gente vai continuar falando, porque, cara, é um dos cineastas aí mais importantes. Tudo bem que você vai olhar algumas coisas, por exemplo, a gente que é muito fã de Star Wars e tal, tem o Alec Guinness, né, no filme ali, fazendo um árabe e tal, e aí você vê que o cara não é árabe, o cara é inglês, né, e aí né, aquela coisa de escurecer a pele e tal, isso obviamente que não é tão legal para os dias de hoje, mas, cara, naquela época era o que acontecia. A gente tem lá o West Side Story, que o próprio Spielberg fez uma nova versão. Você tem um cara que é grego e fazendo papel de porto-riquenho, né? Tinha muito isso em Hollywood, né? Mas, cara, em matéria de qualidade técnica do que foi feito aqui, acho que a gente não tem nem o que discutir. E a gente vai discutindo aí também das cenas, né, do filme, porque tem muita cena aqui que a gente vai falar, nossa mãe, como é que fez isso, cara, né? Eu já começo com a cena da motocicleta, porque, né, como o filme é baseado em fatos, o T. Lawrence realmente ele morreu num acidente de motocicleta, né? Eu estava lendo sobre o assunto, ele estava sem capacete, ele teve, né, lesões cerebrais gravíssimas, porque, né, foi um acidente muito grave, e por conta desse acidente começaram a desenvolver capacete, cara, para motociclista. E a partir desse acidente dele, como ele era um cara muito importante, foi se criando ali o hábito de o motociclista ter capacete, coisa que não tinha. Entendeu? Porque, né, década de 10 ali, de 20, era uma coisa meio que nova ali. Então, você vê que... E a cena da motocicleta, eu comparo muita gente, o John e o Nicholas fizeram o episódio de Uma Batalha Após a Outra, que tem uma cena do PTA de carro, que todo mundo falou, né, que realmente é uma cena espetacular, mas aí você põe a cena do David Lean aqui filmando essa cena da motocicleta, fazendo o movimento da motocicleta ali na tela. Lembrando que estava até falando com o John, a Steadicam só foi lançada em 1974, o filme é de 62, então nem Steadicam tinha, né, para estabilizar essa câmera e tal. E, cara, para mim, se você botar lado a lado as cenas ali, eu ainda fico com a do Lawrence da Arábia ali. O filme já começa, chegando, né?
Sim, e é uma cena que. Por isso que é um filme que você tem que reparar muito bem, porque se você. Você tem que prestar bastante atenção, né? Por isso que o John falou muito bem aí, se você assistir de forma episódica não tem problema, porque é legal você estar no foco mesmo, de assistir e acompanhar bem Uhum. cada ação ali, porque se você não reparar, é o fim do filme no começo. Sim, E aí exatamente. ele já muda ali, daqui a pouco ele já mostra o cara ali, e você não vai entender nada, e dali pra frente você já se perdeu inteiro. Beleza, você vai pegar ali e tal, mas, cara, então é sempre importante. E, e a cena que ele que tem aquele corte, né, dele com o fósforo na mão, né, o foguinho queimando ali, assim, Absurdo, é absurdo. quando apaga já, bum, já entra O naquele Spielberg, foi por horizonte. isso que até comentei, Rodrigo, o Spielberg faz isso nessa transição do Lista de Schindler, né? A coisa Uhum. do fósforo é igualzinha, cara. Né? É, Você vê que, cara. porra, é Não, sensacional. essa transição, cara, é muito gostosa de se ver. O Edu citou N. Coates, né? A edição va- da N. Coates, que várias sensacional também. pessoas que pegaram influência, Furiosa e tal, mas é interessante porque chega a ficar feio, tá ligado? Tu pegar, querer reproduzir isso hoje em dia, porque primeiro, o preenchimento de tela vai ser CGI, ninguém vai Ô, pegar o louco. mesmo enquadramento, ter a disposição de separar quilômetros e quilômetros de terra, entendeu? Tirar um monte de gente da frente, ter aquele momento exato do sol, né? Porque tem uns enquadramentos que você vê, eles usaram um monte de luz natural durante a produção do filme, porque eles gravaram lá no deserto do Marrocos e tudo mais. Uhum. E é assim, para você que tá ouvindo a gente e tal, quando você usa muita luz natural, você depende da determinada posição do sol. E se você entende um pouquinho, você sabe que o sol não fica parado muito tempo ali. Então, assim, eram num dia inteiro, 2, 3 takes. E acabou, gente. Cessou. É isso que a gente conseguiu tirar hoje. Então, assim, a pressão de errou a fala, volta, porque ele tem uns takes grandes, né? Ele tem ali uns planos grandes. Então, assim, precisava de um profissionalismo, de uma segurança de gravar absurda, cara. Num calor infernal, usando aquelas roupas. A gente não tá falando, igual você falou, pega Alec Guinness pra fazer o árabe. Então, assim, era um britânico, sabe? Que tava lá acostumado Uhum. com o frio e o nublado, né? Da terra dele, cara, pra ficar no meio do sol. E aí, anos depois, mais de 10 anos depois, coitado, ele se ferra de novo lá com o George Lucas num deserto com roupa quente também, que ele fala no diário dele que ele odiava. Ele fala, cara, ninguém sabe o que tá gravando aqui. Você imagina o cara ter participado dessa gravação e depois ter participado da gravação do Lucas, lá de 20 e poucos anos, que não sabia nem segurar Uhum. na câmera direito, e, enfim. Então toda essa, foi o que o Edu comentou, essa mise-en-scène, ela era, cara, muito chata de se fazer, muito complicada, cara. E ninguém quer fazer hoje em dia, ninguém quer ter esse trabalho. Primeiro, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Segundo, quem que tu vai confiar? Qual diretor hoje, dos atuais? Você investiria esses milhões e falar assim, cara, manda bala que eu sei que tu vai conseguir ter a mesma direção, mesma segurança pra gravar esses takes aí de 2, 3 takes no dia. Não tem como, cara. Hoje em dia é muito difícil. É muito difícil. Então, realmente, a edição que o Edu comentou, que, cara, conversa. Eu acho que a questão da direção e a história, ela conversa muito bem, porque assim, tu sente que o deserto, a geologia, a geografia da coisa é quase um antagonista, tá ligado? Tu vê que incomoda, que é complicado. A forma, né? É bom a gente passar numa sinopse rapidinho que conta a história, né? Como o Edu falou, em fatos do T. Lawrence, que ele é um oficial britânico, se encontra, né, para resolver essa guerra, acaba reunindo um monte de tribo ali e ele fica entre a cruz e a espada de, pô, sou fiel ao serviço britânico ou será que eu sou fiel, né, a esse povo, a essa cultura, a esse pessoal que me abraçou tanto, que cuidou de mim, que me ensinou um monte de coisa. Novamente, é uma história que a gente já vê diversas e milhares de vezes atualmente, diversas e milhares de histórias já fizeram isso, mas aqui é quase que um embrionário e é muito bom, cara. Essa cena inicial da moto é muito top. Uma que me pegou de surpresa também, que eu não lembrava que era tão longa, é essa do cavalo do personagem sendo apresentado, vindo de longe. Aí você vê, você não sabe se é uma miragem, porque você pensa na hora, é uma miragem. O cara tá vendo um cavaleiro negro
entendeu? No meio você não consegue ver rosto, você não consegue ver nada ali, o cara... Você fala, meu Deus, o que é aquilo, cara? E aí ele... Pá, aí você fala, caraca, valeu a pena esperar. É. Eu gosto muito do contraste também das roupas, porque tem hora que o personagem do Omar Sharif, ele comenta quando ele vai voltar lá, né, para falar com os oficiais britânicos e tal, ele fala, cara, agora você vai trocar de roupa, né, porque essa roupa é considerada como exótica e tal, né, e realmente quando ele chega lá com a roupa, né, é considerado, né, os caras ficam olhando para ele estranho e tal, tem aquele contraste, então tem essa coisa do figurino também, que é uma coisa absurda, cara, do jeito que foi feito ali, é muito bem construído ali também. A gente falou aí do Alec Guinness, falamos do Omar Sharif, falamos do Peter O'Toole, mas, cara, você tem o Jack Hawkins lá, que é, né, o Quintus Arrius lá do Ben-Hur, né, fazendo o General Allenby também, tá muito bem. Você tem, cara, Anthony Quinn. Porra, Anthony Quinn é dos atores que eu mais amo, cara. Maravilhoso. É o queridíssimo Zorbo Grego, que é outro filme que também é genial. Também tem a dança tão famosa lá do Zorbo Grego, que ele repetiu já com mais de 80 anos, ele fez a dança lá do Zorbo Grego, tem no YouTube, se você procurar. Então tem atores ali que seguram essa cena também. O John falou da dificuldade, da mise-en-scène, mas quando você tem atores desse calibre, cara, facilita demais. Não dava para ser amador ali. Apesar do Peter O'Toole ser jovem ali, mas, cara, é um ator, né? Você olha a carreira do cara, é absurda ali. Fez até o Calígula, né, Rodrigo? Fez até o Tibérios lá no Calígula. O Calígula, inclusive, tem vários atores de qualidade, né? Tem Ellen Mirren, tem ele, pô, tem, né, Malcolm McDowell lá do Laranja Mecânica, tem vários atores ali, né, de primeiríssimo nível, mas, cara, esses atores ajudam demais a segurar ali. E aí, tudo bem, mais uma vez, falando da coisa da época, de ser fruto de uma época, né? Porque você tem a coisa do que a gente já comentou isso no episódio, né, John Rodrigo, do White Savior, né? Que, pô, você tem que ter um impulsionador inglês branco para, né, para juntar Que o une povo todo mundo. para poder, por uma causa, eles não, como se os árabes não fossem capazes, né, de se unirem né, mas aí também contrasta com o fato de que isso aí é baseado em fatos. Tudo bem que não é exatamente igual ao que mostra ali no filme, mas realmente precisou de um catalisador ali para poder juntar e causar tudo aquilo ali durante a Primeira Guerra. Para quem, né, nunca viu e está vendo o episódio aqui, né, não se preocupa com spoiler, isso passa na Primeira Guerra, e aí a Turquia era aliada da Alemanha, né, e você tem, né, os aliados ali, os britânicos, né, se unindo ao Faisal, né, que é um sheik ali da região, né, se unindo né, contra a Turquia. Então, e aí eles vão atacar a Turquia por um lado, e aí tem a ideia do Lawrence de atacar por trás, que é uma ideia brilhante, porque ele fala, cara, os canhões, eles não se viram né, os canhões estão apontados para o mar. Então, se a gente atacar por trás, eles não vão ter como virar o canhão para tentar acertar a gente. A gente pega esses caras de surpresa, e aí com um contingente menor, porque era um contingente pequeno, eles precisaram juntar ali, tinha a tribo ali, né? Tinha a galera do Faisal, tiveram que se juntar com a do Alda, né? Que é o pessoal né, do Anthony Quinn, mas que parecia ser uma galera meio mercenária, fazia as coisas por dinheiro, né? Tanto que eles estavam mais de olho em ouro, eles nem ligavam muito para dinheiro, nota, né? Queria resolver, lá, né? Resolver o deles, né? O deles ali mesmo. Então, se uniram ali para poder fazer aquele ataque. É uma estratégia de guerra brilhante, não há como negar ali. Então, essa coisa do White Savior meio que se perde pela coisa ter acontecido, né? E assim, Edu, ele tem realmente um pezinho ali, mas de fato ele é baseado em fatos, né? Então, ele foi realmente o cara ali que contribuiu para isso, e também isso cai um pouco por terra porque o Lawrence, ele não é perfeito, tanto que a gente vê que no começo ele é até meio ridicularizado pelos os superiores dele ali no exército britânico, né? Fala, manda esse cara aí, porque esse cara aí, ele, qualquer coisa também não é uma grande perda e tal, não sei o quê. E a gente vê que realmente ele até tem cultura, mas ele é meio, pá, beleza, tal, só que aí você vê que ele quer ser bonzinho demais, tal, mas daqui a pouco ele começa a ir para um lado meio... Ele começa a ficar todo, né, cheio, né, de, opa, eu sou o cara, ele começa a mudar também, né, então você vê que o personagem, ele tem as nuances ali de que ele não é perfeitão, né, então você vê, ele tem esse ponto de
de repente é o cara que juntou a galera, mas de repente ele levou os caras para umas furadas também, né? Então, tipo assim, ele não salvou tanto, né? Às vezes ele cometeu umas loucuras, foi até violento, enfim, é um personagem que não que tem aquela parte cinza que a gente comenta, né? Então, para mim, acho que tá muito bacana. A gente tem quase 4 horas para desenvolver esse cara, né? Exatamente. O White Savior é ruim quando é mal feito, né, cara? Quando é bem feitinho, escritinho assim, não é um grande problema, né? Pelo menos pra mim. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, que eu reparei, depois fui dar uma pesquisada e tal, é que, assim, 0 mulheres, né? O filme não tem nenhuma personagem feminina. Pra época é até curioso, porque existia até um apelo, né, da questão do você botar uma atriz e tal, pra poder até divulgar o filme e tal, mas não tem mulher com fala no filme. Isso eu achei bem interessante. E segundo, pesquisando, que foi a escolha do ator principal, que a ideia era Marlon Brando, né, cara? O Marlon Brando que era insuportável, eu duvido que ele ia ficar gravando nesse sol todo aí, Pelo amor coitado de do bicho Deus, já, né, passou o cão lá no Apocalipse Sinal, imagine nesse deserto aí, ele ia soltar fumaça, fogo pelas ventas. Mas eu, cara, acho perfeito. Eu vou pegar aqui depois, cara, eu acho perfeita a questão da escolha do ator, porque ele tem um rosto muito esculpido. Ele usa um lápis de olho ali, né, algumas vezes, tal, para ficar com aquela estética árabe, principalmente da época, né, que hoje a gente olha e fala, nossa, isso aqui é super cafona, super clichê, isso aqui é mega estereotipado, mas na época era o auge, assim. Então, tanto os turbantes, as roupas deles, tal, e aquele lápis de olho, cara, o personagem fica... E tem a capa do filme, que é a capa, inclusive, desse episódio, que é a pintura, né, dele com a sombra no rosto, para mostrar, de certa forma, até a dualidade do personagem, né, dele tá ali com um pouco de sombra, um pouco mostrando o rosto dele. Inclusive, você estava comentando, Edu, dessa coisa de que, caraca, ele vai se apresentar e troca de roupa. Cara, o Avatar, James Cameron pegou total principalmente o primeiro, é total Lawrence da Arábia, né? Tipo, essa coisa da dualidade, do cara se adaptar e agora ele gosta daquilo. Faltou só realmente o interesse amoroso, como é baseado em fatos, né? Não é uma história criada por nada. Não deve ter tido realmente essa mulher pra ele se apaixonar ali, mas se fosse, cara, é muito igual. Mas enfim, a escolha do Marlon Brando foi uma parada que me surpreendeu bastante e não faz a menor falta. Pra mim, o Peter O'Toole, eu não consigo ver outro ator para fazer Não, o não dá. Lawrence da Arábia. Né? E eu tava pensando aqui, eu não tinha pensado nessa referência, mas, cara, se você for olhar, até no Game of Thrones tem uma certa inspiração. Por quê? O Ned Stark, né, o personagem lá do nosso queridíssimo Xambinho, o nosso Boromir, né? Até porque teve aí agora essas sessões do Senhor dos Anéis aí que a galera viu agora no cinema, né? Por conta dos 25 anos de lançamento e tal. Você tem o personagem do Ned Stark no primeiro episódio, ele tendo que tomar uma decisão muito dura de, né, o cara, né, que volta lá do gelo e tal, e aí começa a contar uma coisa, ninguém acredita nele, você é um desertor, acaba tendo que matar o cara, né? E aí você vê o personagem do Lawrence tendo que tomar algumas decisões que são muito duras, cara. Ele tem, por exemplo, ele salva o cara lá no deserto, né? Come o pão que o diabo amassou para salvar o cara, e no fim o cara briga com o cara lá do pessoal do Alda, né, do personagem do Anthony Quinn, e aí quando vê é o cara que arrumou a confusão. Ele tem que matar o cara a sangue frio. Então você vê que o personagem, tanto do Ned Stark quanto do Lawrence, eles têm que tomar algumas decisões que são muito difíceis de serem tomadas, mas que para manter ali o pessoal unido, ele precisa fazer, cara. Né? Ele precisa tomar a liderança ali e ter essas decisões duras. E você vê muito parecido ali. E como o filme é baseado em fatos e tal, ele não tem medo de ir matando os personagens ali durante o percurso. Tem os 2 meninos que são os ajudantes dele, acabam um morrendo também de forma extremamente trágica lá na areia movediça. Então, né, o filme, você vai perdendo os personagens. Então, se você não conhecendo a história, você vai ficando preocupado com o que pode acontecer ali, porque qualquer um pode morrer ali, né? Essa cena da areia movediça é muito bem feita e é agoniante, né, cara? Você vê que ele é outro também show de interpretação, porque aqui ele tem que matar, né, que ele executa o cara lá. O olhar dele, eu acho fantástico, assim, passa essa coisa como se fosse um amadurecimento, sabe, uma perca de sensibilidade dele tá tendo que fazer aquela morte ali.
e ao mesmo tempo tem quase com uma coisa assim de que tô gostando. Mas essa da areia movediça eu acho muito bem feita, cara. Muito legal, porque não é um plano extremamente aberto, mas você consegue ver, tipo, tudo em volta. Não dá pra imaginar como é que eles conseguiram fazer aquilo daquela forma, porque realmente é. Tipo, você olha e fala, cara, como isso foi feito de uma forma segura? Tá ligado? Como é que eles conseguiram? Não tem cabo aí, não tem nada. Esse moleque tá afundando numa areia muito bem feita, cheio de areia em volta, então não é um tanquezinho, não é um take fechado, né? E é muito bem. Cara, eu gostei bastante dessa cena, velho. Realmente ela é muito Impressionante. bem feita mesmo e são diversas cenas, cara. Tem uma. Essa hora mesmo que ele volta lá pra falar com os generais, né? Para que eles conseguem invadir Aqaba, né? E aí eles têm que retornar. Aí o Anthony Quinn fica ali cobrando o ouro e tal. Não, pode deixar que eu vou lá buscar, vou falar. E aí ele adentra com aquela roupa, é muito mal recebido. Ele tá com o menino, né? Ele é muito mal recebido. Você vê realmente o que o personagem do Omar Sharif falou, é realmente o que acontece, né? Você vê, bastou mudar a roupa, como já muda o tratamento das pessoas em relação a ele. Quando ele entra fardado é uma coisa, quando ele entra, né, como um árabe, ele é tratado como um sub-humano ali. Tanto que, pô, o menino vai, pô, mas como que você vai entrar e vai pedir bebida, vai pedir uma limonada? Pô, você não pode ser, Ele não pode estar aqui, ser né? Você inferior. entra, mas ele não. Então, é exatamente aquilo que fala. E aí, também na questão da edição, a cena, você vê o personagem. Isso também, movimentação de câmera desse filme. Não tinha Steadicam, mais uma vez dizendo, era tudo trilho ali e tal, beleza. As câmeras muito pesadas da época. E aí você vê, cara, o personagem está caminhando e a câmera ela vai movimentando, ela não para, quase um plano sequência ali, né? E você vê tá o personagem aqui do Lawrence com o Allenby, com o General Allenby, o personagem do Jack Hawkins, eles estão caminhando e todo mundo observando eles, porque tem aquela curiosidade, porque o Lawrence já era uma celebridade por conta daquele personagem lá do jornalista americano, né? E isso também tem muito do que a gente vê hoje em dia aí, de, né? Você criar um personagem que não existe, porque o Lawrence não era daquele jeito que era transmitido, né, pela imprensa ali. O cara realmente queria fazer um sensacionalismo para ganhar dinheiro em cima daquilo ali, né? Mas o Lawrence, como pessoa, como o Rodrigo e o John falaram, ele era um cara muito mais na dele, assim, muito mais introspectivo. Ele não era um cara de grandes arrobos, de querer, né? E dizem até que na realidade o Lawrence era muito mais assim pavão. Na verdade, ele era muito mais de gostar de querer aparecer mesmo. Aqui no filme, não, eu acho que no filme casa muito bem para a narrativa do filme, dele ser um cara mais introspectivo, cabe mais, até por conta dessas dúvidas que ele tem. Eu sigo o meu país ou eu sigo a causa que eu luto aqui? Né? Então tinha isso. E aí, essa cena, ele vai transitando, e aí tem vários oficiais que ficam seguindo ali, olhando. Ele aí faz uma transição para uma cena, eles estão andando num pátio, faz uma transição para uma outra cena, cara, que, cara, é um corte assim que você fala, cara, é muito bem conduzido, assim. E aí é aquela parte que ele conversa lá com o Allenby e tal, e aí consegue tratar uma estratégia para poder atacar, né, o outro lado. E aí eu até revendo o filme, coisa na época que eu já tinha bastante tempo que eu não assisti esse filme, e aí eu percebi quando eles estão lá, ele tá com um menino caminhando pelo canal de Suez, né, e tem um cara na motocicleta lá do outro lado que fala com eles, é o David Lean, que tá lá do outro lado, o diretor do filme. Eu não tinha reparado isso. Nenhuma das vezes que eu vi, eu só reparei agora. Aí eu fui até olhar no IMDb, eu falei, cara, será que era mesmo e tal? Aí fui olhar lá, ele tá lá como o motociclista não creditado lá. Então, é bem bacana aquela cena ali. Pô, e outras coisas também que a gente vê, coisa do deserto ali e tal. Pô, você vê no filme o canal de Suez ali, né? Que a gente só vê em livro, né? A gente estudando, a gente ouve muito falar do canal de Suez, e aí você vê ali, durante a cena ali, é muito legal também você unir essa coisa que você só aprendeu na teoria, você vendo ali meio que na prática ali também, né? Você conhecendo os territórios ali, que o filme ajuda demais ali pra gente também. Aí tem que se destacar também, porque essa parte aí dos cenários, né, como você está comentando aí, né, cada take, cada plano é um quadro, né, uma pintura movimentada ali, que coisa linda, né, cada take. Aquele primeiro take, voltando um pouquinho, né, logo quando ele tá com aquele guia, aquele primeiro guia, coitado, que a gente nem imaginava, né, que já ia, né. É o que morreu, né? Para dar lugar ao Omar Sharif ali, né, na narrativa.
Mas, nossa, os dois no camelo, vocês falam, caraca, que cena linda, né, cara? Que bonito, né, cara? E a quantidade de figurantes, né? Uhum. Cara, É, aquilo não é não CG tem mais. Hoje em duplicando, dia não tem. quadruplicando pessoas, não. Não É é igual o Senhor mil. dos Anéis, né? Que replicava os orcs e tal. Cara, Né? realmente ali tem 1000 pessoas ali em cena mesmo. É uns Uhum. carinha lá não sei aonde e tal. Você Uhum. fala, nossa, cara, que produção é essa, né? E os simbolismos também, né? Que o Uhum. diretor traz, né? Eu acho que tem 3 partes ali que o Lawrence, né, ele tem aquela primeira parte que ele tá com a fardinha dele, que ele é mais bonzinho, ele vai mudando daquele cara meio introspectivo pro cara que é bom tal, até que ele se torna um mártir ali, né, Uhum. o Salvador, e aí ele troca a roupa, aí ele se torna o Lawrence da Arábia, né. É muito Uhum. legal, e a roupa linda, branquinha, e conforme o Demais. tempo vai passando, conforme ele vai ficando mais egocêntrico, conforme ele vai ficando mais deslumbrado com o poder, a roupa Uhum. dele vai sujando, ele vai ficando com aquela Uhum. roupa que era branquinha, já tá toda quase preta, assim, né? De tanto que ele tá. É legal esses simbolismos também, né? Uhum. Que é trazido pelo diretor. E a iluminação do olho dele também vai mudando, porque quanto mais egocêntrico ele vai ficando, mais brilho ele vai botando. Quando ele, né, pega o olhar, que é aquele azul piscina do olho É. do Peter O'Toole, cara, tem muito dali, né? Eu tava vendo também, eu vi o filme no idioma original. É interessante que às vezes na dublagem a gente perde muito. Se você conhecer pouco do idioma tal, tem uma hora que o jornalista americano lá de Chicago tá conversando com o Faisal, né, personagem do Alec Guinness, e aí eles estão conversando tal, aí ele usa uma expressão que eu não conhecia, até por não sou versado no idioma inglês, principalmente no idioma ali americano, o inglês americano, né? Ele fala uma hora que ele usa um trocadilho que é o talking turkey. Né? O turkey tem, você pode falar, tá falando da Turquia, você pode estar falando de Peru. Agora o talking turkey, quando eles falam, é referente a agora você está falando sério. E aí o Faisal chega para ele e fala, não, o talking turkey, ele menciona isso. Então, eu achei interessante porque você está tratando de um ataque à Turquia, e ao mesmo tempo você está fazendo esse trocadilho. Então, se você. A dublagem não tem como localizar isso. Né? Só o idioma original ali, esse trocadilho ali, eu achei muito interessante também. Tem muito disso também. Você vê que o texto do filme é muito afiadinho ali também. Outro ponto que a gente passou aqui meio que ampassando, né, o Edu comentou, cara, que pra mim casa perfeitamente, que pra mim é muito bem feito, é a trilha sonora, né? Sim, do Pelo amor Maurice de Jarre. Deus, cara, que trilha sonora, assim, fantástica. Maurice Jarre, né, que você comentou. Isso. Mano, ele cria uma identidade, tá ligado? Ele consegue criar uma identidade pra cada cena, pra cada momento, porque o que acontece? Quando a gente tem um filme com esse tipo de fotografia, parece que cada momento é um quadro em movimento. Isso é fato, assim, é bizarro, e a gente já destrinchou bastante isso, o quão preciso isso é. De que você pode dar pausa em qualquer momento no filme e deixar aquilo ali na tua parede estendido, porque é muito bonito. Né? Seja qual for, seja aquele céu azul contrastando com o laranjinha do deserto, seja que momento for. Mas, cara, é uma grandiosidade que ele vai criando quando as coisas vão começando a ficar mais intensas, né? Vocês estão falando da questão do brilho no olho e tal, mas a trilha sonora ela também vai acompanhando essa grandiosidade, né? Esse ego dele se inflando e ele se achando e tal. E é uma morte, cara, muito doida você imaginar que o cara fez tudo isso, que passou por tudo isso, aí de repente morre, sabe, num acidente e tal. Você fala, meu Deus do céu. E é uma coisa, pra mim teve um sentimento bumerangue, porque a gente começa com a cena do acidente, e aí o filme vai passando e toda hora eu ficava lembrando, caraca, ele morre num acidente, né? Que bosta, tipo, caraca, tanta coisa pra esse cara passar, ele podia ter morrido de tantas outras formas, e ele vai morrer num simples acidente. Mas a trilha, cara, ela, tipo, não é aquela trilha que serve só pra enfeitar, porque nesse... não querendo generalizar, nem falar mal das trilhas de antigamente, mas tinha muito isso de você... A trilha sonora tava lá só pra dar um sonzinho, ou às vezes ser colocada na transição de cena. Né? Aquele tararã, aí muda a cena, ou muda o cenário. Aqui não, cara. Aqui realmente ela
pô, preenche ali junto com a fotografia, junto com a atuação. Muito bem feita, velho. Realmente eu tava. É engraçado, a gente vai conversando aqui, a gente vai relembrando outros filmes também. O Gandhi também, cara, se você for olhar, também, né, do Richard Attenborough, também, ele bebe, o Gandhi dos anos 80, de 82, ele bebe também muito nesse filme aqui também, cara, se você for olhar. Então, e aí tem até a coisa do dilema do personagem também, porque o Gandhi ele queria a união da Índia, né? Que a Índia se tornasse independente da Inglaterra. E no fim, ele consegue ter essa independência, mas os países se separam. Você tem a parte hindu, a parte muçulmana, né? O Paquistão e a Índia, né? Então ele tem essa desilusão de, no fim, ele lutar por uma coisa que não se consolida. E aqui é a mesma coisa, ele quer criar, né? Ele chegou em Damasco, ele quer criar ali, né, uma república árabe com a união de todos ali, e no fim você já vê os generais ali repartindo tudo ali. Não, eu vou ficar com a parte elétrica, eu vou ficar com, né, com as telecomunicações e não sei o quê. Aí, no fim, repartindo entre Inglaterra e França. E os árabes foram deixados de lado, assim como é até hoje. Até hoje você vê os países aí, os Estados Unidos, vira e mexe, está querendo invadir para poder ficar com petróleo ali da região, porque a região, né, é rica em petróleo ali e tal. E aí você vê mais ou menos a mesma desilusão do Lawrence com o Gandhi. O Gandhi acabou sendo assassinado, né? E o Lawrence ele meio que se afasta ali. A vida do Lawrence é uma vida muito inusitada, porque ele chegou ao auge ali, digamos assim, do militarismo dele ali, chegou a coronel e tal. E aí ele viu tudo aquilo acontecer, ele abandonou o exército inglês. E aí, como ele trocou de nome e tal, e aí ele se inscreveu na RAF, né, na Força Aérea lá da França, como cabo, cara. Ele criou outra identidade e aí foi servir pela França como cabo, como, né, das fileiras mais baixas, ele não era oficial, até descobrirem que ele era o Lawrence e tal, e aí tiraram ele, mas depois foram obrigados a trazer de volta. Mas ele virou tipo uma celebridade ali por conta disso, porque, né, todo mundo conhecia a história dele e tal, e aí ele tem essa coisa engraçada. Ele lutou pela Inglaterra e lutou pela França também. Né? Ele abriu mão de tudo, né? De todos os louros que ele tinha para poder continuar ali, seguindo a carreira militar dele, a vida bem interessante, né? Bem inusitada. E a gente não mencionou, mas tem aquela cena, né, que até comentar com vocês, se vocês tiveram essa mesma sensação, de quando ele vai para a Turquia e tal, ele tenta passar ali meio como clandestino e tal, e aí ele é pego pelo exército turco, e aí, né, ele é açoitado ali com a vareta e tal, e aí você vê o cara que pega ele, não fica uma tensão sexual ali naquela cena, você vê um olhar assim diferente para o Lawrence naquela cena ali, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. A gente tava comentando em off, né? Não foi uma coisa assim que eu peguei. Não foi uma parada que você olha assim e fala, caraca, com certeza. Mas é completamente plausível, porque tem todo um closezinho ali e tal. Mas não foi. E o cara é tipo um fetiche, né, John? Porque ele fica com a porta entreaberta, olhando ele ser açoitado ali com uma cara meio. Exatamente, você vê que tem estranha. uma certa sodomização ali, né? Que ele vai batendo, batendo. Realmente é uma cena bem, bem impactante também, né? Eu percebi um pouco, sim, porque tem um momento que quando ele tá encostando, assim, no Lawrence e tal, tem uma hora que o Lawrence, como se fosse a visão do Lawrence, ele pega bem a boca do cara, e o cara tá meio, ele sente uma coisa meio... bem você nessa vê que hora o cara tá quase que salivando, né? Nessa hora que ele tem uma reação, ele bate no cara. Então, com certeza. Eu também peguei essa cena, para mim, transmitiu isso também. Não é comprovado, tá? Não tem comprovação nenhuma, mas nos textos do Lawrence, ele conta que ele foi estuprado. Então, é bem, né, como já se conhecia, né, essa situação, pode ser que, né, o David Lean tenha mesmo, né, feito essa cena para parecer mesmo que, né, obviamente um filme de 62 não ia mostrar um estupro, ainda mais de homem, né, tem essa coisa do tabu, né, a mulher já
é uma coisa gravíssima, mas não sei por que a sociedade acha que o estupro de um homem seria mais grave ainda, né? Então seria um tabu maior ainda, e aí você vê que fica meio insinuado, mas não se chega aos finalmente ali, mas pelos fatos, o Lawrence contava que ele foi estuprado aí quando ele foi pego pelo exército turco, né? E é uma cena assim também muito bem construída também, e você vê que depois disso o Lawrence ele muda muito o comportamento dele. Ele já era um cara introspectivo, ele passa a ser mais introspectivo ainda. Ele fica mais. Né? Você vê que aquilo ali mexeu muito com ele. Né? É bastante compreensível. Né? É aquilo que ele tinha expandido, né? Tinha se tornado mais expansivo, aquela figura de herói, do salvador ali, ele volta tudo e ele fala muito, né? Eu quero ser um cara comum, eu quero voltar lá pro meu povo mesmo, sabe? Não, ouve o Omar Sharif aí, galera, porque ele é o cara aí do povo mesmo. Eu vou lá, vou arrumar um trampinho comum. Ele queria voltar para aquele porãozinho que ele ficava, com os amigos ali e tal. Você vê, ele, né? Aquilo ali meio que deu uma podada nele, né? Aquela situação ali, né? Realmente compreensível, né? Mas aí não, né? Os caras falam, não, agora você já tem uma influência muito grande, a gente precisa de você no campo, né? E aí ele é mandado novamente lá, né? É muito impactante essa parte de Damasco ali. Você vê aquela discussão ali dos árabes, você vê que não vai dar em nada, cara. Os caras estão ali, você vê, cara, já se perdeu ali o intuito da coisa ali, já foi pro brejo, não vai dar em nada isso daqui. E em contrapartida ele faz essa montagem paralela dos generais ali discutindo, repartindo o país e tal, e você vê que não vai dar em nada, como não deu em nada mesmo. Isso até desestimulou o Lawrence a continuar no exército britânico ali, então você vê que o fechamento do filme ali, a gente está discutindo essa coisa das 3h40 e tal. Eu vou ser sincero, cara, o filme para mim ele passa, cara, muito rápido, cara. Ele tem aquela coisa do overture e o intermission, né? Como tem lá no Ben-Hur, em outros filmes daquela época, né? Que tem aquela música no início e tal. Que era pro pessoal ir sentando. O Brutalista fez isso agora, né? O filme mais recente que fez isso no cinema tinha um intermission. Eu fui na cabine de imprensa, também tinha lá essa coisa do intermission, que eu acho muito legal ali, até para você escutar um pouquinho mais da trilha também. No Ben-Hur lá você tem uma trilha também espetacular, né? Aqui não é diferente, lá do Miklos Rozsa, aqui do Maurice Jarre. E o filme termina em grandíssimo estilo, né? Mas além do filme, né, ser baseado em fatos, tem uma outra coisa que também é um fato consumado, né, John? Em relação ao cashback. Olha aí, rapaz. Olha aí, um fato espetacular, diga-se de passagem. Épico. Épico, exatamente. Assim, maravilhoso. E como você bem sabe, você que está nos escutando, nos assistindo, como você bem sabe, com a entrada do novo ano, o cashback mudou o seu plano de assinatura. Então nós não temos mais o Cashback Gold. Temos a musiquinha que você vai ouvir agora, mas não temos mais o Cashback Gold. Nós temos agora 2 planos de assinatura espetaculares, tá bom? Super acessíveis e com diversas vantagens maravilhosas, tá bom? Mas quais que são as vantagens? Primeiro, você pode consultar lá nas nossas redes sociais, que elas estão lá para você, mas os nossos 2 planos de assinatura são o Cashback Plus, tá bom? Plus, tá todo mundo na onda do Plus, a gente entrou na onda do Plus também, sensacional, tá bom? E quais que são as vantagens do Cashback Plus? Simplesmente você entra, você deixa de ser triste, né? A tristeza vai embora do seu corpo, em nome de Jesus, e você entra no nosso grupo do Telegram, cara. Então nós temos uma comunidade específica onde a gente tá comentando e conversando bastante, a comunidade é bem ativa, tá chegando agora as premiações, a gente tá sempre discutindo. O pessoal tá sempre comentando lá, o Nicolas tá sempre postando umas artes, dando feedback pra galera. Eu, por exemplo, as 2 últimas grandes premiações que teve aí, eu não consegui acompanhar. Então a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo do Cashback Gold ali pra saber, quando soube das indicações do Oscar lá, pra saber do filme. Eu entrei no grupo do Cashback, porque lá o pessoal já tava comentando quantas indicações o filme brasileiro conseguiu e tudo mais. Então lá a gente tem um centro, uma comunidade pra conversar. Além disso, você pode escolher
ver um filme, olha só, você é sorteado, todo mês nós vamos ter sorteio de ingressos, exatamente. Você entrou, é um membro ativo do grupo do Cashback, então você já está participando do sorteio. Nós vamos sortear ingressos todo mês, porque não adianta a gente só comentar de cinema, pedir para você ir pro cinema, se a gente não tem nenhuma forma de ajudar, né? Nenhum bolsa ingresso para te ajudar. Então o Cashback deu jeito, se ajeitou e a gente tem lá o nosso bolsa ingresso que é sorteado todo mês para os nossos Cashbackers Gold. Esse mês, por exemplo, que foi o primeiro mês, né, do novo plano de assinatura, nós demos 2 vale ingresso para o filme Marte Supreme, né, que você pode comprar. Esse nos foi dado lá na CCXP, com exclusividade. A gente vai estar passando, sorteamos 2 desses vales ingressos. Os campeões quem foram, Edu? Lucas Freitas, né? Porque se eu não me engano, o Lucas é aqui do Rio de Janeiro, então aqui da nossa cidade aqui, e o nosso contribuinte, amigo, sócio do Cashback, Sérgio Luiz Quiminazo. Ah, marmelada, cara. Isso aqui é marmelada, não é possível. Então, Grande Sérgio! O Sérgio nada mais do que merecido, porque o Sérgio é contribuinte desde a primeira hora. É isso aí. E daí a gente ficou muito feliz aí de um cara que tá sempre com a gente. Já virou amigo, já era amigo do Rodrigo, né? Virou amigo de todos nós. A gente teve a oportunidade de conhecer, né? Inclusive numa CCXP, foi bacana pra caramba. Fomos comer uma pizza, passeamos lá na CCXP, né? Então foi muito bacana e, cara, né, já começa aí já, né, esse mês, né, para já ir esquentando as turbinas. Foi esse, né, esse descontinho aí para ver o Marte Supreme, que é um filme que vai estar nas premiações aí, né, bombando aí, com grandes chances do Timothée Chalamet conquistar o seu primeiro Oscar, né? Sim. Eu ainda não assisti o filme, mas, cara, pelo que eu vejo dos comentários, é meio que o personagem tem uma certa semelhança com Howard Hughes, talvez, lá do Aviador. É né, que é um personagem, isso, um personagem muito cheio de camadas, né? É um cara muito, né, ele não é um preto no branco ali, ele é muito cinza, né? Ele tem, Edu, essa coisa do eu quero vencer, sabe? Essa coisa meio flerta um pouco com a procura da felicidade, lembra do Smith? Tipo assim, cara, eu tenho que conseguir, eu tenho que vencer, e ele vai fazer tudo que tiver na telha dele, algumas coisas, inclusive, bem questionáveis que ele faz. É um personagem muito bacana, muito bem dirigido. A gente teve uma polêmica aí entre os irmãos Safdie de novo, né? Mas é um filme muito bacana, a gente vai estar postando episódio sobre ele semana que vem, então semana que vem já tem Marte Supreme, né? A gente vai conversar, o Marte Supreme já chega no On Demand aí pra você assistir da forma que você achar melhor, e a gente já vai trazer um episódio comentando, já vou gravar com o Nicolas ele, porque eu já consegui assistir também. Baita filme, vale a pena, realmente a atuação do Chalamet tá em outro nível, assim, da mesma forma que você pode estar em outro nível assinando o Cashback Plus, tá bom? Então vai lá, o Cashback Plus custa apenas R$10, você pode nos ajudar aqui, ó, com o Pix que tá na tela neste momento, ou então se você preferir, for, né, do tempo da digitação, pcashback@gmail.com, né? Você manda pra gente aí, e aí no campo da mensagem, não bota a felicitação muito grande não, porque senão a gente não consegue ler, porque infelizmente o banco corta a mensagem, né? Não sei porquê, não deixa você ler a mensagem completa. No campo lá de observação, você coloca só o nome do filme que você quer que a gente faça o episódio, só o nomezinho do filme, que a gente já vai saber e vai fazer. Acho bom até colocar 2 de repente, né, Edu? O plano A e o plano B, porque vai que a gente já fez. O que vocês acham? Isso. Então, a gente já fez, a gente tem bastante Isso. episódio aí. Ou então dá uma olhadinha, ver o que a gente já fez. Uma checada, mas faz isso pra gente já pra ajudar. Porque às vezes a gente pode ser que não tenha seu e-mail pra gente, né, a gente contactar. O Joseph também foi mandar uma mensagem bacana, tal, mas veio cortado o filme que ele queria que fizesse. Mas como eu tinha o e-mail do Joseph, porque ele era contribuinte do Catarse, a gente conseguiu checar. Então, esse mês, o Lucas Freitas e o Sérgio Luiz Quiminazo ganham esse desconto aí pro Marte Supreme. E a partir do mês que vem vai ser melhor ainda, porque vai ser um ingresso de cinema, aí limitado a R$40. Mandaremos um Pix para sua conta. Você foi sorteado? A gente vai entrar em contato com você, pegar o seu Pix e aí já transferir o dinheiro na hora. E aí você vai lá ao teu cinema, né, e curte aí o filme que você quiser assistir. Aí, se puder dar aquela ajuda ao nosso cashback,
quando estiver no cinema, marca a gente lá no Instagram ou na rede social aí que você acessa, bota a nossa arroba lá, o @cashbackp, o pezinho de podcast, e aí, né, menciona a gente, tô indo no cinema aqui, né, do sorteio do cashback, né, que isso aí ajuda também a gente a divulgar nosso plano de assinaturas. É isso, galera? Beleza? É isso aí. Isso aí. Mais alguma coisa sobre Lawrence da Arábia? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Assistam. Não percam, Não acho tenham que... medo, né? Porque o filme é longo, que eu vejo muito essa Não. discussão. Inclusive, cara, às vezes me incomoda que gente que, cara, que trabalha com isso aí fala, não, era melhor que fosse uma série. Cara, a gente sabe que narrativa é diferente de série, entendeu? Não tem nada a ver. A série de um capítulo pro outro tem que ter um cliffhanger. O filme não é para fazer isso. Se fizer isso, vai ficar uma bosta. Entendeu? Então, cara, são mídias completamente diferentes. Não mencione isso. Isso incomoda demais aí a quem trabalha com cinema. Então, mas foi o que o John e o Rodrigo falaram. Cara, eu não sou radical. Fala, não, vá lá, tem que assistir a experiência, tem que assistir às 3h40. Eu prefiro. Mas a gente sabe como é que é o tempo de todo mundo. O Rodrigo tem as 2 filhas, o John é recém-casado, está construindo a vida dele aí. Eu também estou numa correria danada. Às vezes não dá para ver no mesmo dia. Você vai ver um pedacinho num dia, vai ver um pedaço no outro. Isso é perfeitamente normal da nossa vida corrida aí. Obviamente que a gente queria assistir ele todo, porque, né, a gente queria assistir no cinema, inclusive. É melhor, é uma Um experiência Super Panavision melhor. 70mm no cinema. Porra, Nossa, seria... Só aquela tela... Porra, é tudo que eu queria, mas Estendida, infelizmente não linda. dá, né? Então, mas assista, não tenha medo de encarar, entendeu? Assista, cara, porque vale a pena. Quem gosta de cinema não tem essa coisa de filme longo, filme curto. O filme Você vai se tem a envolver duração. na história. Filme bom tem a duração que ele tem que ter, cara. Entendeu? Ele tem a duração que ele tem que ter. O Ben-Hur tem que ter 3h40 também. Ou tem filme que 1h30 resolve. Se meu apartamento falasse, não precisa ter 3 horas de filme. Ele resolve ali rapidinho e são 2 obras-primas, entendeu? Não tem limitação. Você tem que construir a narrativa durante, né, o filme que você quiser, a história que você queira contar. Então, mas não tenha medo, cara. Encare, aproveita que está na Netflix. Né, tá com uma imagem lindíssima na Netflix. Maravilhosa, por sinal. Né, tá com a qualidade suprema ali. Se você tiver o plano 4K, você vai ficar deslumbrado ali com esse filme numa boa televisão, você vai ficar louco. Claro que não é igual o filho do cara da Netflix que falou que ia assistir no cinema ou no celular, tá no mesmo. Você tem a mesma experiência que não é, obviamente que não. Mas, cara, né, é ótimo, o filme tá acessível, entendeu? Tá numa plataforma tão popular quanto a Netflix, né? A Netflix de vez em quando tem isso. Eu vi também uma época que tinha muitos filmes brasileiros. Eu fiz vários vídeos de filmes brasileiros. Estava lá, né, o Rio 40 Graus, você tem, né, diversos outros filmes ali, Assalto ao Trem Pagador, Lúcio Flávio Passageiro da Agonia. Tinha vários filmes brasileiros ali, cara, disponíveis na Netflix. E aí é legal, você fala sobre o filme, a galera tem como assistir. Não precisa buscar muito, porque a gente sabe que quando está na Netflix, facilita demais o acesso da galera, porque, né, virou quase sinônimo do streaming. Netflix, tanto que a pessoa não fala, vou assistir um streaming, fala, vou assistir uma Netflix hoje à noite, entendeu? Virou sinônimo. Mesmo que ela vai ver na HBO Max, ela fala que vai ver uma Netflix à noite. Entendeu? Verdade. Porque virou sinônimo. Gillette. Nescau. Bic. É isso aí. Então, é isso, né? Baita do episódio, esperamos aí que vocês tenham curtido, né? Sempre a gente vai lá na frente, vai lá atrás, a gente, né, não tem esse preconceito. Vai falar agora do Mate Supreme, que é um filme, né, cheirando a novo aí, mas você tem o Lawrence da Arábia lá da década de 60, mas que também tem cheiro de roupa nova, porque, né, é um filmaço que deixa a gente deslumbrado nos dias de hoje e olhando aquilo fala, cara, não é possível que esses caras fizeram isso, gastaram 15 milhões, claro que 15 milhões naquela época era uma baita de uma grana, arrecadaram 70 milhões, deu uma baita de uma bilheteria, né? Ao contrário de um Cleópatra da vida que quase quebrou a MGM, mas aqui deu super certo, tanto, né, de público quanto de crítica, porque chegou no Oscar e arrebatou os 7 Oscars. É um filme muito bacana para a gente ter aqui no nosso catálogo também. Tá? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu, meus amigos. Valeu.